Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana cheia de bancos centrais, mas onde os mercados estiveram essencialmente a olhar exatamente para um deles, o da Reserva Federal dos Estados Unidos. A Reserva Federal essa que teve uma pequena vitória quando Lisa Cook acabou mesmo sentada na reunião da Reserva Federal, nesta reunião de setembro, quando um tribunal afastou o pedido de Donald Trump de que ela não pudesse fazer parte dessa mesma reunião. Relativamente aos dados económicos, a agenda económica desta semana que passou, foi uma agenda relativamente pobre, bastante tranquila, principalmente na zona euro e nos Estados Unidos da América. Eu referia em especial nos dados que saíram do mercado de trabalho norte-americano, os novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais, que caíram daquele número bastante alto da semana passada, acima dos 260 mil novos pedidos, para voltar para a área em torno da qual tem vindo a estar nas últimas semanas, meses, em torno dos 230 mil. Mas, de facto, eram os bancos centrais que estavam a ser a grande atenção dos mercados. E aqui tivemos variedíssimos bancos centrais durante esta semana. Além da Reserva Federal, tivemos o Banco de Inglaterra, que manteve as suas taxas inalteradas nos 4%. O mesmo aconteceu com o Banco do Japão, a 0,5%. Enquanto o Banco do Canadá e o Norges-Bank reduziram taxas de juros. O Banco do Canadá, de alguma forma, grande parte do mercado já estava à espera que isso sucedesse, principalmente depois dos dados da inflação um pouco abaixo do esperado. E o Banco do Canadá acabou por cortar as taxas de 2,75% para 2,5%. Já o Norges-Bank foi uma meia surpresa ao voltar a cortar as taxas de juros de 4,25% para 4%. Ainda assim, teve aqui um pequeno twist mais hawkish que acabou por mostrar que provavelmente não vamos ter tão cedo novos cortes de taxa de juros. Além disso, nos mercados emergentes tivemos a África do Sul e o Brasil. A África do Sul, ambos mantiveram as suas taxas inalteradas, um nos 7%, o outro nos 15%. Mas de facto era a Reserva Federal dos Estados Unidos que mais atraía a atenção dos investidores e de facto aquilo que o mercado esperava, que era um corte de 25 pontos base, aconteceu, com o intervalo dos Fed Funds a caírem dos 4,25, 4,5 para 4,25. Com apenas um dissidente, claro que Stephen Miron, como já todos nós adivinhamos. Aliás, ele disse o mesmo mais tarde já. Os mercados estavam à espera, ou estavam atentos principalmente aos dot plot e às projeções da Reserva Federal. Ora, os dot plot acabaram por reiterar aquilo que o mercado já tinha descontado, ou seja, além deste corte, mais dois cortes de taxa de juros, sendo com mais um em 2026 e um outro em 2027. Se houve unanimidade quase no corte de 25 pontos agora em setembro, o mesmo já não podemos dizer dos dot plot, como acabamos por ver aqui assim neste gráfico da Reserva Federal, onde inclusive, como vemos, um dos pontos está bastante abaixo, é o de Stephen Miron, provavelmente, em que aponta para 125 pontos abaixo, ou seja, 5 cortes de taxa de juros para este ano, que obviamente que é o homem colocado por Donald Trump na Reserva Federal e que alinha com uma forte queda das taxas de juros nos Estados Unidos. Bom, isto numa altura em que as projeções saíram realmente do lado contrário para todos os efeitos, ou seja, as projeções as projeções medianas feitas pela Reserva Federal mostram-nos um maior crescimento económico, uma menor taxa de desemprego, e uma inflação a subir, um core PCE, a medida preferida do Fed, a subir. Ora, tudo isto dá tudo menos indicações de que teríamos aqui um corte de taxa de juros, antes quase pelo contrário, ou seja, quase que
um aumento de taxa de juros e não um corte de taxa de juros. Bom, provavelmente foi por isso que Jerome Powell, depois da reunião, na conferência de imprensa, acabou por assinalar de que isto seria um corte de gestão de riscos, na medida em que não havia razões imediatas, plausíveis, para que este corte acontecesse, mas sim para acautelar qualquer situação relativamente ao mercado de trabalho. Ele mesmo disse que o mercado de trabalho já não estava, digamos, aquilo que consideravam anteriormente sólido. Ainda assim, a economia continuava bastante resiliente, acabou por, de alguma forma, desvalorizar um pouco os dot plots, a continuação de cortes de taxa de juros até ao final do ano. Ele mesmo diz que isso poderá não acontecer, que os dot plots não são nenhum compromisso, que alteram conforme as condições económicas e que as reuniões, a tomada de decisão há de ser de reunião a reunião conforme os dados que vão sendo disponibilizados. Ora, tudo isto acabou com o mercado acionista a fazer máximos recorde, acabaram por fazer máximos recorde, fazer mais tanto ganhos significativos, no entanto com alguma volatilidade e com entre ganhos e perdas, diria eu, principalmente na Ásia e na Europa. O Eurostock 50 acabou por ganhar aqui cerca de 1,3%, o SP 500 1,2%, mas atenção, por exemplo, o Nasdaq subiu mais de 2%, impulsionado exatamente pelo setor tecnológico que mais sai favorecido com este corte de taxas de juros, e o índice Nikkei a ganhar aqui cerca de 0,6%, mas como eu digo, na Ásia houve ganhos e perdas durante esta semana. Por cá, por Portugal, o PSI caiu aqui à volta de 0,6%, pressionado pelas perdas na corticeira Amorim, cerca de 4%, e os ganhos da Mota-Engil. No mercado cambial tivemos aqui uma semana de alguma volatilidade. O dólar começou a semana em perdas, em expectativas de cortes de taxa de juros, e mesmo na altura exatamente desses mesmos cortes, o DXY acabou por fazer um mínimo abaixo de 96, mínimos de alguns dos últimos anos, mas essa acabou por recuperar essas perdas e terminou a semana praticamente aos níveis de abertura do mercado. O mesmo aconteceu ao euro-dólar, que começou por ganhar logo no início da semana, foi ganhando até, de facto, a tomada de decisão da Reserva Federal de cortar a sua taxa de juros. Nessa altura registrou um máximo acima de 1,19, o que já não acontecia há mais de 4 anos. Atingiu o máximo esta semana de 1,1918, o máximo deste ano, mas esses ganhos acabaram por ser devolvidos ao mercado e o preço acabou em torno dos níveis de abertura, à volta dos 1,1745. O mesmo aconteceu com o iene, que começou por ganhar, ou o dólar a perder, como quisermos colocar, em que o dólar-iene acabou por terminar por fazer um mínimo 145,50, mas acabou a semana a voltar para os 148, a terminar, aliás, acima do preço com que tinha começado esta mesma semana. Ora, a Libra e o franco suíço tiveram, de alguma forma, caminhos diferentes. A Libra, depois com o Banco de Inglaterra a manter a sua taxa inalterada, mas os dados relativamente frágeis dessa mesma economia e algum impacto relativamente às políticas fiscais do governo, ou pelo menos aquelas que o mercado está a recear, acabaram por levar a Libra a perdas. Se ainda ganhou face ao dólar logo no início da semana, acabou por perder no final da semana, e aqui, como vemos, face ao euro, teve a semana toda a negociar em perdas. Já o franco suíço também ganhou quando o dólar estava a perder, aliás, face ao dólar atingiu um mínimo de décadas, face ao euro acabou por recuperar por recuar desses mesmos ganhos, com o euro suíço a acabar a níveis do início desta mesma semana. Quando olhamos para o dólar canadiano e para a coroa norueguesa, mais duas divisas em que tivemos aqui bancos centrais esta semana, o Banco do Canadá, apesar de
de ter cortado taxas. O dólar canadiano acompanhou bastante o dólar, se teve algumas perdas, acabou por ganhar mais tarde. E isso é visível aqui assim. Vemos que quando o dólar perdeu, o euro-Canadá subiu, ou seja, o Canadá também perdeu, mas acabou a semana a ganhar, inclusive ao euro, com o euro-Canadá em mínimos da semana. Por outro lado, a coroa norueguesa teve a cair praticamente toda a semana face ao euro, como podemos ver por aqui, depois de o Banco Central norueguês acabar, como vimos, de cortar as taxas de alguma forma, de uma forma surpreendente para os mercados. Digamos, em destaque pela negativa, tivemos o dólar neozelandês, que teve fortes perdas, foi a divisa dentro do G10 que mais perdas teve, tanto face ao dólar como face ao euro, e vemos aqui assim os tais perdas face ao dólar, em que perdeu cerca de um pouco menos de 2%. Já pela positiva, e nos mercados emergentes, tivemos o real brasileiro, com o Banco do Brasil a manter as suas taxas a 15%, que acabam por atrair, digamos, o carry trade e a manter, digamos, neste momento, o real brasileiro em ganhos, como vemos, em que ganhou aqui assim cerca de 0,7% esta semana face ao dólar. No mercado de commodities, o ouro também teve alguma volatilidade. No início, mais uma vez, no início da semana, até praticamente ao anúncio da Reserva Federal, acabou mesmo por fazer um novo máximo histórico acima dos 3.700 dólares por onça de ouro. Acabou por recuar, mas no final da semana, digamos, como ativo de refúgio que é, com as situações geopolíticas a continuarem, digamos, a sustentar os ganhos do ouro, e com as expectativas de mais cortes de taxa de juros, acabou mesmo a semana a ganhar, como vemos por aqui, cerca de 0,8%, 0,7%. Já o petróleo, o sentimento do mercado dividiu-se entre inventários nos Estados Unidos mais baixos, a situação geopolítica, tudo isto a dar, digamos, aqui algum suporte aos preços do petróleo, mas de facto acabou pressionado também pelos receios do mercado de que a procura não está lá, ou seja, há uma procura abaixo da oferta dos próprios mercados. Também não será de descurar, digamos, aqui o dólar, em que ao princípio as perdas do dólar acabaram por dar aqui assim algum boost ao próprio preço do petróleo, mas mais tarde, com a recuperação do dólar, acabou por pressionar os próprios preços do petróleo. A semana que vai começar vai ser uma semana cheia de intervenções verbais por parte de membros da FOMC, por parte de membros da Reserva Federal dos Estados Unidos. Vamos ter mais bancos centrais e vamos ter uma agenda económica mais preenchida do que a da semana passada. Ora, começamos pelos bancos centrais. O Banco Nacional da Suíça vai provavelmente manter a sua taxa de juros nos 0%, isto depois de Martin Schlegel, digamos que, colocar a fasquia muito alta relativamente, segundo palavras dele, relativamente a taxas de juros negativas. O Riksbank provavelmente vai manter também a sua taxa de juros nos 2%, isto depois de um Banco Central Europeu um pouco mais hawkish, digamos, tira a pressão ao Banco Central Sueco para cortar taxas de juros. Já por outro lado, no Banco do México provavelmente irá continuar o seu ciclo de cortes de taxa de juros, passando a sua taxa de 7,75% para 7,5%. Mas, de facto, que os mercados vão estar bastante esta semana atentos e a seguir vão ser as variadíssimas intervenções verbais que vão haver por parte de membros da FOMC, que eu diria mesmo praticamente todos os membros da FOMC vão falar durante esta semana. Eu estaria mais atento, ou eu vou estar mais atento a Jerome Powell, obviamente, como sempre, que vai falar na terça-feira sobre perspectiva económica. Vai ser interessante ouvi-lo depois de vermos as projeções, inclusive feitas
pela Reserva Federal dos Estados Unidos. Vai ser também interessante isto logo na segunda-feira, em que vamos ter bastantes intervenções verbais, que eu estarei mais atento há de ser a de Stephen Miron, que já na passada sexta-feira acabou por dizer que esta semana nas suas intervenções iria de alguma forma explicar melhor o porquê das suas de ser dissidente, por exemplo, dos 25 pontos para 50 pontos e provavelmente dos dot plot, nomeadamente nós já vimos que poderão ter sido apontados obviamente por ele. Além disso, o Michelle Bowman também irá falar, foi uma das dissidentes na reunião anterior e que nesta reunião acabou a votar ao lado de Jerome Powell. Mas, como digo, vai ser todo um conjunto, todo um número elevado de intervenções verbais que o mercado vai estar bastante atento e que poderão dar aqui mais alguma volatilidade aos mercados durante esta semana. Relativamente aos dados económicos, vamos estar principalmente a olhar para os dados da atividade económica privada, os PMIs, que se espera que nos Estados Unidos recuem ligeiramente, na Europa, na zona euro, mantenham os dados os níveis que aliás são de expansão e, portanto, que de alguma forma mantêm o Banco Central Europeu no tal bom lugar que Christine Lagarde vai apontando. Vamos ter mais tarde, no final da semana, talvez o número mais importante, o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação, em que os mercados estão a prever que os preços a nível mensal mostrem um aumento de 0,2%, abrandando dos 0,3% do mês anterior, e com a medida anual a subir de 2,9% para 3%. Claro que vamos ter sempre aqui assim os dados do mercado de trabalho continuam a ser bastante mais pesados, digamos, nas decisões da Reserva Federal e também no mercado. Por isso, eu não descuraria também na quinta-feira os tais dados, os tais números semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego. Claro que no meio disto tudo vamos ter que também contar com Donald Trump, voltou do Reino Unido e provavelmente vamos ouvir mais do que ouvimos na semana passada, nomeadamente relativamente ao Fed, relativamente às taxas de juros, coisa que ainda não comentou nestes últimos dias, mas que provavelmente poderá comentar e poderá uma vez mais assustar, passa a expressão, os mercados relativamente à independência da Reserva Federal dos Estados Unidos. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um resto de uma boa semana, bons negócios e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!